Amém. No final do século I, o apóstolo João morava em Éfeso, 35 anos depois do avivamento do apóstolo Paulo. Aquela região já não estava tão avivada, tão santa, tão firme. É só você olhar um pouquinho no começo de Apocalipse, carta aos Efésios, você vê que tem pontos bons, mas tem pontos não muito bons ali naqueles dias. E o que estava acontecendo não é muito diferente dos dias de hoje. O Senhor Jesus disse que no reino de Deus a boa semente é semeada por Jesus. Jesus é a boa semente, e o reino de Deus tem o trigo, tem os filhos de Deus. Mas o Senhor Jesus também disse que o diabo semeia o joio no meio dos crentes. Está claro. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é verdadeira mesmo quando a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto que tenha joio no meio do trigo. Mas se Jesus disse que tem joio no meio do trigo, tem joio no meio do trigo, pronto, e acabou. Se ele disse que o joio vai durar até o julgamento, vai durar até o julgamento. Se ele disse que ele vai separar o joio do trigo no juízo, ele vai separar no juízo. A palavra de Deus é verdadeira e sempre se cumpre como Deus falou. Naqueles dias surgiram os gnósticos. Não confunda com agnóstico. Agnóstico é como um sinônimo de ateu, ou alguém que crê em Deus e não dá a mínima para ele. É um agnóstico, totalmente displicente para com Deus, ou nem crê que ele existe, ou se ele existe não tem importância nenhuma, não quero nada com ele, vou tocar a minha vida. O gnóstico não é o agnóstico. O gnóstico reivindicava ter conhecimento, ele cria numa divindade de Jesus, à luz de inventação da cabeça dos mestres gnósticos, porque não estava na Bíblia, parecida com mitologia grega. Éfeso fica do lado ocidental da Turquia, do outro lado do mar é a Grécia. Tinha muita influência da Grécia no mundo do Império Romano inteiro. Então eles criam que havia deuses e deusas que tinham relacionamento e nascia deusinhos e deusinhas, e Jesus era um desses deusinhos que havia nascido. Então eles criam na divindade de Jesus, mas não à luz da Bíblia. E eles negaram que Jesus havia se tornado homem, dizendo que a matéria é sempre má e, portanto, ele não podia ter se tornado homem. Eles diziam, olha, havia duas linhas. Havia aqueles que diziam assim, parecia que ele estava ali, mas não estava, parecia que ele estava falando ali, mas ele não estava, parecia que ele estava comendo, mas não estava, parecia que ele tinha morrido na cruz, sangrado, mas não tinha, era apenas uma miragem muito, muito perfeita, porque ele não teria se tornado homem. Havia outros gnósticos que diziam que o Filho de Deus, o Cristo, era um desses deuses, entre muitos deuses e deusas, e que ele tomou posse do corpo de um homem de Nazaré chamado Jesus, e ficou ali. Tudo que aconteceu no ministério de Jesus é por causa dessa possessão do Cristo no corpo desse homem Jesus. E quando chegou na hora da crucificação, ele largou esse homem e acabou o ministério de Jesus. Então negou que Jesus fosse o Cristo, o Filho de Deus, e tivesse morrido na cruz por nós. Então, ao negar a encarnação de Jesus, negavam também a crucificação, negavam os milagres, estavam negando tudo, mas eles diziam que eles tinham gnosis, que eles tinham conhecimento, que eles eram de Deus, que eles eram servos de Deus, que eles eram filhos de Deus. Alguém poderia perguntar para o apóstolo João naqueles dias, apóstolo João, como é que eu sei que alguém é realmente filho de Deus? O apóstolo João responderia desse jeito: para ser filho de Deus, precisa conhecer o único Jesus que existe. Esse Jesus dos gnósticos, ele não existe. Não existe esse Jesus que é um Deus no meio de muitos deuses. Não existe esse Jesus. Tem outras definições de Jesus. Ele é só um profeta de Deus. Ele só é um profeta de Alá. Mas ele não é só um profeta. Esse Jesus que é só um profeta de Alá, ele não existe, é só um conceito. Tem alguns que dizem que ele morreu na cruz,
mas ele não era Deus, homem, homem, Deus. E ainda morreu porque ele era um rebelde contra o Império Romano. Esse Jesus não existe. Esse Jesus nunca existiu. Um Jesus que era só um homem rebelde contra o Império Romano. Tem outros que dizem que ele é uma espécie de espírito de luz, o mais iluminado, o mais perfeito, já atingiu o nirvana, mas esse Jesus não existe. O único Jesus que existe é o Jesus que foi pré-anunciado pelas Escrituras e foi simbolizado nos sacrifícios da lei de Moisés e simbolizado de muitas maneiras. Quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, era um simbolismo de Jesus. Ele foi simbolizado muitas vezes e ele foi pré-anunciado muitas vezes. Quem é o Jesus que existe? O Jesus que existe é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade, portanto ele é eterno. O Trino Deus criou todas as coisas, portanto ele é criador de todas as coisas. Por isso que João, no Evangelho de João, começa assim: no princípio, na eternidade, era o Verbo. Lá no grego era a palavra. Como palavra em português é feminino e Jesus é homem, os tradutores botaram era o Verbo. Mas literalmente era a palavra. Ele é a expressão máxima da revelação de Deus, quando uma das pessoas da Trindade torna-se homem. No princípio era a palavra, o Verbo, a expressão máxima da revelação de Deus. Ele estava com Deus porque ele é uma pessoa distinta na Trindade, e ele era Deus porque ele tem a mesma natureza, os mesmos atributos. As três pessoas existem numa única natureza divina e compartilham de mesmos atributos divinos. Sendo ele um com o Pai e com o Espírito Santo, o verso 3 de João faz sentido. Criou todas as coisas, sem ele nada se fez. Então ele não é um mero homem, ele não era um mero profeta de Alá, ele não é esse espírito de luz, ele não é só um mestre de moral imbatível, faça para o próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. Essas definições de Jesus, é de Jesus que não existe. O Jesus que existe é um com o Pai e é um com o Espírito Santo. Criou todas as coisas, sem ele nada se fez. Criou o mundo. Quem aqui já leu o Evangelho de João, capítulo 1? Eu estou citando o Evangelho de João. Criou o mundo não o conheceu, veio para os seus, os judeus, e eles não o receberam. João 1,12, peço para o Maurício projetar na Nova Almeida atualizada. Se você conseguir ler, leia aqui na tela. Se você não enxerga de longe, nem sei se você está me vendo aqui, ó. Você não consegue enxergar de longe, pode ler na sua Bíblia. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, pode ser traduzido também, deu-lhes a autoridade de serem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O que João está respondendo aqui é a pergunta: como eu posso saber que alguém é filho de Deus? Só é filho de Deus, espiritualmente falando. No Brasil nós gostamos de dizer: eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Do ponto de vista de ser salvo, perdoado, ter vida eterna, espiritualmente filho de Deus, somente se receber o único Jesus que existe, somente se crer no único Jesus que existe, somente se tê-lo como Senhor e Salvador, como o único Jesus que existe, porque tendo ele tornado-se homem, como eu disse ontem na ceia, tornou-se homem imaculado, sem pecado, para morrer por nós ali na cruz. Os gnósticos falavam de um Jesus que não existe, de uma divindade que não é bíblica, de uma falta de encarnação, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como diz Isaías, o verdadeiramente Deus, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz,
tornou-se homem, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e no verso seguinte, Isaías 9:7, no seu governo a paz não tem fim sobre o trono de Davi, porque ele é o herdeiro do trono de Davi. Então João diria assim: em primeiro lugar, para ser filho de Deus só tem um caminho, o caminho é Jesus, o único Jesus que existe. Eu o conheci, ele foi profetizado, primeira epístola de João capítulo 1, nós o vimos, nós o tocamos, nós o contemplamos, nós somos testemunhas. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vai voltar em grande poder e glória, e todo aquele que o recebe, porque ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele tomou o nosso lugar na cruz, nele é perdoado e se torna filho de Deus. Um outro jeito de dizer filho de Deus é dizer nasceu de novo. Outra maneira de dizer filho de Deus é dizer nascido de Deus. 1 João 5:1, na Nova Almeida atualizada, você pode ler ali na tela. Se você precisar ler na sua Bíblia, não tem nenhum problema. 1 João 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Muita atenção aqui, o nome dele é Yeshua, mas quando escreveu em grego virou Jesus. Quando chegou na nossa língua não existia nos dias de Jesus, existia latim. Do latim veio o português, o espanhol, o francês, o italiano, a língua romena e muitas palavras na língua inglesa, muitas palavras nas línguas europeias. Então não havia português. Aí um dia português surgiu na história, latim sumiu, e na nossa língua nós o chamamos de Jesus, porque variou, de uma língua para outra variou, mas o nome dele é Yeshua. Em grego é Jesus, em espanhol é Jesus, em italiano é Jesus, em francês é Jessi, por aí vai. Mas o nome dele é Yeshua. Yeshua significa o Eterno salva, porque o Eterno tornou-se homem imaculado e tomou o nosso lugar na cruz. E Yeshua é o Cristo. Cristo, nas profecias, é o prometido Messias. Essa hora que os crentes boiam um pouco, porque nós gostamos de dizer, olha, Cristo significa Messias, que significa ungido. Jesus é mais do que ungido. Se ele fosse só ungido, ele era igual a Moisés. Se ele fosse só ungido, ele era igual a Elias. Mas ele não é só ungido. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. Ele criou todas as coisas e sem ele nada se fez. Ele é eterno. Yeshua significa o eterno salva. Não é porque ele se humilhou no tempo, no espaço. Não é porque ele se tornou um homem, verdadeiramente homem, para morrer naquela cruz por nós, que ele é um mero ungido. Ele foi plenamente ungido pelo Espírito Santo no batismo, porque ele é um com o Pai, com o Espírito Santo. Mas ele não é só ungido, ele é o Senhor, ele é o eterno, ele é Yeshua, o eterno salva. O eterno é o Messias, é o Hamashia, em grego é o Cristo, o prometido Cristo. Mas quem que é o prometido Cristo? No Velho Testamento, ele é igualzinho a Moisés? Claro que não. Do ponto de vista da humanidade, sim, mas ele é igualzinho a Elias? Claro que não. Porque Elias não é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, mas Jesus é. Por isso que Jesus podia dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. Quem pode dizer isso? Se eu posso dizer, porque eu não sou mudo. Mas se você tirar a minha vida, eu não ressuscito a hora que eu quero. Posso até falar, se eu for maluco, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. Mas se eu morrer, falou, então, pastor Silas, agora volta então. Volta, pastor Silas. Volta. Demorou, enterra, senão vai cheirar mal.
Jesus era o único que podia dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. Ele é o único que pode dizer: ressuscito no terceiro dia. Se ele falasse segundo, está valendo. Se ele falasse 4, está valendo. 5, está valendo. Ele falou terceiro. Falou: a semelhança de Jonas é no terceiro. Falou, está falado. Ele é Yeshua, o Eterno salva. Então João disse: todo aquele que crê que Yeshua, lá de Nazaré, é o prometido Messias, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, tornou-se homem. Quem crê nele? E crer aqui nas Escrituras está implícito o seguir como discípulos, está implícito tê-lo como Senhor e Salvador. É nascido de Deus, é filho de Deus. Está claro até o momento? Ou quer que eu comece tudo de novo? Não, vocês já entenderam. Mas a pessoa podia perguntar para o apóstolo João: apóstolo João, ficou claro para mim. Os gnósticos falam que são filhos de Deus, falam que tem revelação especial, não crê no único Jesus que existe, não crê na divindade de Jesus à luz da Bíblia, não crê na encarnação dele, como revelada nas profecias, que o menino nos nasceu, ele ia se tornar homem para ser transpassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. Está bem claro, os gnósticos não creem no Jesus que existe, que é o Jesus da Bíblia, mas eles falam que são crentes. E eles justificam pecados. Eles falam: a matéria é sempre mal, o corpo é sempre mal, e nós podemos pecar à vontade. Aí nas reuniões dos gnósticos tinham orgias sexuais, e eles abordavam os crentes, dizendo: nós temos revelação que os apóstolos não têm, nós temos gnoses, nós temos conhecimento, eles não têm. Você já deve ter visto a gente assim, né? Nós temos um poder que eles não têm, nós temos uma unção que eles não têm, nós temos um profeta que eles não têm, nós temos uma unção que eles não têm, nós temos um conhecimento que não têm. Toma cuidado, se saiu fora da Bíblia não tem nada, tem engano, tem mentira, toma cuidado. E os gnósticos então atraíam pessoas para suas reuniões, e ali havia orgias, e havia ali perdições. Eles justificavam o pecado, eles amavam o pecado, e o pecado destrói a vida da pessoa e destrói o próximo. Por isso que Jesus disse, concordando, que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. E quem ama, cumpre os mandamentos. Quem ama não prejudica o próximo, porque os mandamentos não nos deixam prejudicar. Não darás falso testemunho. Se eu der falso testemunho, estou prejudicando a minha reputação, estou enganando o próximo. Se eu vender um produto dizendo que ele é bom, mas ele não é, eu estou enganando o próximo. E se eu estou dizendo que o produto é bom e ele não é bom, eu estou mentindo. Os gnósticos justificavam o pecado, caíam no pecado, atraíam pessoas para o pecado e destruíam o próximo e destruíam a si mesmos, mas diziam que eram crentes. E essa pessoa podia então dizer para João: já percebi que eles não conhecem o único Jesus que existem, já percebi que eles justificam o pecado, já percebi que eles caem no pecado, já percebi que eles destroem os outros. Mas pode ficar um pouco confuso, porque nós cremos no único Jesus que existe, nós não amamos o pecado, nós não queremos o pecado, mas nós ainda temos pecado. E pode ficar um pouco confuso. João responderia assim: nós ainda temos pecado, mas nós não amamos pecado. Nós ainda temos pecado, mas nós não justificamos pecado. Nós ainda temos pecado, mas nós não queremos atrair ninguém para o pecado. Nós ainda temos pecado, mas nós amamos a santidade de Deus, que é a mesma coisa que dizer nós amamos os mandamentos de Deus. E quem ama os mandamentos de Deus, ama a Deus, a si mesmo e ao próximo. Jesus disse:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não muito longe desse verso, Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Jesus disse: quem me ama, quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos pelo poder do Espírito Santo, nós estamos dizendo a Deus: nós o amamos. Queremos ser santo como o Senhor é santo. Queremos ter a moralidade do Senhor, a santidade do Senhor. Queremos espelhar melhor a semelhança do Senhor em nós, porque fomos criados à tua imagem e semelhança. Quando nós obedecemos no poder do Espírito Santo, nós estamos falando para Deus: nós o amamos. E estamos falando para Deus: eu também me amo. Porque se eu não matar, não matarás, eu não serei assassino. Eu não responderei processo. Eu não serei criminoso. Se eu não mentir, eu não vou destruir a minha reputação. Se eu não cobiçar, eu também não roubarei, eu não serei ladrão. Quem ama os mandamentos, ama a Deus, ama a si mesmo e ama o próximo, porque não cobiça as coisas do próximo, não rouba o próximo, não engana o próximo, não atrai o próximo para a imoralidade como os gnósticos, porque aquele que é de todo mundo não é de ninguém. Aquele que se desonra o seu corpo na imoralidade não tem reputação, não tem respeito e não vai ter um lar estabelecido para criar bem os filhos que precisam do pai e precisam da mãe, como Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. Então João diria assim: nós que cremos no único Jesus que existe, nós não somos perfeitos. Nós seremos perfeitos, mas nós não justificamos pecado. Nós não damos desculpa para pecado. Nós não temos prazer em pecado. E nós não atraímos pessoas para pecado. Aliás, pecado nos entristece. A gente sabe quando nós estamos longe de Deus. A gente sabe quando nós não estamos nos caminhos do Senhor e nós nos entristecemos. E nós temos prazer de, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos prazer de purificar a nós mesmos nele. Nós não somos perfeitos, mas seremos perfeitos quando a 7ª trombeta tocar. Enquanto isso, nós não amamos pecado, nós não amamos desobediência, nós amamos santidade, nós amamos os mandamentos. É igual amar o próximo, porque não vai destruí-lo, é igual amar a Deus, é igual amar a si mesmo. Enquanto isso, santifica-se a si mesmo e purifica-se a si mesmo nele, em Jesus. Talvez a pessoa falasse assim para o João: apóstolo João, estou gostando demais da sua resposta, mas é profunda demais. Não dá para o senhor escrever? Porque aí eu vou ler um monte de vezes. Dá para o senhor escrever? Eu falei: não, já escrevi. Você que não leu. 1 João 3. 1 João 3, acompanha na tela. Lembra, ele está respondendo a pergunta: como eu posso saber que alguém é filho de Deus? 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. No ensino de João, quem recebe Yeshua HaMashiach como Senhor e Salvador é filho de Deus. Quem recebe o único Jesus que existe e morreu pelos nossos pecados é filho de Deus.
Quem recebe aquele que morreu e ressuscitou e voltará em grande poder e glória é filho de Deus. Mas nós ainda não somos como nós seremos. Verso 2, ainda temos pecado. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando a 7ª trombeta tocar, nós seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nós seremos como Ele é, porque nós veremos como Ele é. Você está vendo Jesus aqui como Ele é, mas quando a 7ª trombeta tocar, você o verá. Ele está em grande poder e glória, em plena santidade. Ele é o Senhor, em plena vida, em plena eternidade. E 1 Coríntios 15 diz que nós receberemos dele um corpo incorruptível, um corpo celestial, um corpo em glória. Mas até que esse dia chegue, nós ainda temos pecado, mas não amamos pecado, nós não justificamos pecado, nós não queremos destruir nossas vidas e nem a vida do outro em pecado, nós nos entristecemos com pecado. O que nós gostamos é purificar a nós mesmos nele, no sangue dele. É o próximo verso. Primeira João 3:3. E todo que tem essa esperança, na verdade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, é uma esperança que é uma certeza, né? Vai acontecer por mais que demore. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Essa é a diferença do gnóstico. Vivia no pecado, amava pecado, justificava pecado, destruía a sua vida, destruía a vida dos outros, destruía a família. O crente não justifica pecado, não gosta de pecado, entristece com o pecado, e quando houver pecado, lembra que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente que sabe que é salvo em Cristo, que ressuscitará em Cristo, receberá o corpo igual ao de Cristo, não terá natureza divina, mas será puro e santo como Jesus, e verá Jesus como Ele é. O crente purifica a si mesmo nele. Presta bem atenção, verso 13. E todo que tem essa esperança nele se purifica. Crente não gosta de pecado, se entristece com o pecado, sabe que está longe de Deus no pecado. Crente ama a santidade de Deus, ama Deus através da obediência dos mandamentos, está dizendo a Deus: eu quero refletir melhor a tua imagem em mim, à luz da sua santidade, através da obediência dos mandamentos. Quem quer ser igual a Deus e refletir a moralidade de Deus, a santidade de Deus, pela obediência aos mandamentos no poder do Espírito Santo, ama a si mesmo. Obediência impede de sermos destruídos, impede de nós prejudicarmos o próximo. Portanto, o crente, como diz o verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Crente é assim, irmão. Crente conhece Jesus, ama Jesus, não é perfeito, mas não gosta de pecado. Crente não consegue viver longe de Jesus. Crente permanece nele. Quem permanece nele não vive pecando. Tem pecado porque ainda não é como ele é, mas purifica a si mesmo nele, confessando os pecados e recebendo todo o poder do Espírito Santo para ter libertação de pecado. Nunca será perfeito, mas a vida não se caracteriza por desobediência, se caracteriza por obediência.
Não será perfeito porque você é igual a mim. Basta você me trair, basta você me enganar, basta você não pagar a dívida para mim. Sobe um Adãozinho aqui, irmão, bem furioso. Sobe um Cainzinho assim dentro de... Mas o Espírito Santo fala: para aí, eu não te chamei para odiar. Por mais que a pessoa não pague aquela dívida, por mais que ele te traiu, por mais que ele te enganou, por mais que ele fez maldade, por mais que ele te ofendeu, para aí. Eu te chamei para amar o próximo como a você mesmo. Eu te chamei para você fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Você é meu filho, para aí. Aí o crente entristece na hora e lembra: se confessar os meus pecados, ele é fiel e justo. Aí o crente purifica a si mesmo nele. Se está justificando que nem gnóstico, está enganando que nem gnóstico, está mentindo que nem gnóstico, tem prazer de destruir famílias, casamentos e filhos que ficaram sem pais, que nem gnóstico, tem que perguntar para si mesmo: será que eu sou filho de Deus? Filho de Deus permanece em Jesus. Filho de Deus ama o Senhor e a sua palavra. Filho de Deus ama os mandamentos. Filho de Deus tem fraqueza sim, mas se purifica nele, no sangue dele, e quer ser santo como ele é santo, e tem prazer na presença dele, tem prazer em louvar, em adorar, tem prazer nas coisas de Deus. Filho de Deus passa também dias difíceis, né? A palavra da moda é perrengue, né? Cada perrengue que filho de Deus mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus, eu já expliquei que o nascido de Deus, e aquele que confessa que Jesus é o Cristo, o verdadeiramente Deus, que tornou-se verdadeiramente homem imaculado e morreu por nós. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Recebeu o Senhor, o próprio Senhor está nele através do Espírito Santo. Alguém poderia dizer assim: apóstolo João, muito obrigado, o senhor respondeu brilhante demais, ainda pedi para o senhor escrever, o senhor até já escreveu, eu que não tinha lido, mas aí dá para o senhor deixar mais claro? Ele falou: não, dá, claro que dá, até eu já escrevi, é você que tem que ler. Verso 10, presta bem atenção. Ele está respondendo a pergunta: como eu posso saber que alguém é filho de Deus? Verso 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Para pensar. Ele está respondendo a pergunta: como que eu posso saber que alguém é filho de Deus? Filho de Deus, João diz, é simples: pratica a justiça. Será que é justo não ser mentiroso? Claro que é. Será que é justo ser trabalhador? Claro que é. Será que é justo pagar as dívidas se tiver condições, que às vezes entra na falência e não consegue pagar? É claro que é. Será que é justo não cobiçar e não roubar? Claro que é. Será que é agradável aos olhos de Deus ter vida santa, não sermos mentirosos, ladrões, corruptos? Claro que é. Será que é justo diante de Deus ajudarmos as viúvas e os órfãos? Claro que é. O Filho de Deus, João está falando em outras palavras, obedece os mandamentos. E quando obedece, ama a Deus, ama a si mesmo, poupa-se de destruições e ama o próximo. Que João está dizendo: olha para os gnósticos, estão destruindo famílias. Mulheres foram a adulterar nas reuniões de orgia, os casamentos acabaram. Onde estão os filhos? Filhos sem mães, filhos sem pais. Estão amando alguém? Estão ajudando alguém? Estão destruindo? Filho de Deus ama a obediência. Filho de Deus ama a santidade. Filho de Deus não é perfeito, será como ele é,
mas purifica a si mesmo nele, em Cristo. E filho de Deus gosta de justiça, e filho de Deus tem um breque dentro de si: não posso destruir o próximo, seja ele quem for, da religião que for, da prática sexual que for, e muito menos crente. Quando o crente destrói crente, tem que parar para perguntar a si mesmo: será que eu sou filho de Deus? Porque João disse: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para o que não ama o seu irmão. No ensino de João, não amar não tem nada a ver com o dia dos namorados, que foi ontem, tá? Não tem nada a ver. Não amar é não obedecer os mandamentos, porque a desobediência destrói o próximo. Amar é o contrário de caluniar. Amar é o contrário de pagar o mal com o mal. Amar é o contrário de não perdoar, por mais errado que a pessoa esteja. Amar é o contrário de querer se vingar. Amar é o contrário de amaldiçoar. Amar é o contrário de ofender, de não ter temperança, de falar palavras que menosprezam, que criam até problemas psicológicos. Amar é o contrário de destruir. Amar é o contrário de matar. O diabo não ama, ele veio matar, roubar e destruir. Amar é o contrário de ser igual ao diabo. Amar é ser igual a Deus. Amar é igual ser Deus, que quer perdoar e quer salvar. Amar é o contrário de destruir. Amar é o contrário de maledicência, é o contrário de calúnia, é o contrário de menosprezar, de levar a pessoa até um estado emocional ruim, de tantas palavras negativas. Amar é o contrário de desencorajar. Amar é o contrário de ter inveja, ciúmes, competição e destruição. Amar é falar: irmão, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem esse dom, que bom, eu sou edificado por esse dom. Irmão, você é uma bênção, irmão, você está crescendo, vai em frente. Amar é o contrário de desencorajar e de destruir. Amar é o contrário de ser igual a Caim. Será que Caim amava a justiça? Não. Será que ele amava as boas obras, que são os mandamentos? Não. Quem não ama a santidade de Deus, não ama a si mesmo, não ama o próximo. Ele não amava a Deus, nem a si mesmo, nem ao próximo. Matou o irmão. Verso 12. Não sejamos como Caim. João estava escrevendo para crente, hein? Não sejamos como os gnósticos. Falam que são crentes, mas não creem na Bíblia. Falam que são crentes, mas desprezam a palavra de Deus. Falam que são crentes, ensinam doutrinas que não estão na Bíblia. Falam que são crentes, pregam um Jesus que não existe. O único Jesus que existe é o Jesus da Bíblia. Ele é o Senhor e vai voltar em grande poder e glória. Não seja como Caim. Caim era filho do diabo. João falou: nisso sabemos quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Falou: Caim era do diabo. Caim era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Dá até medo de fazer pergunta para o apóstolo João, né? Não, só queria saber como é que a pessoa é filho de Deus. Mas o negócio foi apertando. O apóstolo João: obrigado, o senhor respondeu bem, o senhor escreveu. Falou: mas peraí, eu não parei, não acabei. Verso 14, que verso maravilhoso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Que verso maravilhoso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, é a mesma coisa que dizer: nós sabemos que nós temos vida eterna em Cristo Jesus, o único Jesus que existe. É a mesma coisa que dizer: nós sabemos que somos filhos de Deus. Quando
nós amamos os irmãos. Uma coisa com um propósito que eu fiz na vida, irmão, eu não participo de nada que vai destruir alguém. Eu nunca vou me encontrar com alguém para falar de uma outra pessoa que vai destruir aquela pessoa. Eu não faço isso, eu decidi que eu não faço isso. Eu decidi que eu não participo de nenhuma articulação que derruba pessoas, que destrói pessoas. A minha atitude é de ajudar, de perdoar, de aconselhar, de orientar. Se no processo esse lado está errado assim, eu falo, e o outro errado está assim, eu falo também. Não sobra nada. Mas eu não participo de qualquer processo que vai destruir alguém, porque a palavra do Senhor me constrange. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Irmão, amar irmão, nós estamos falando de amar irmão imperfeito. Nós vamos falar de amar irmão, entre eles os chatos, porque tem os chatos. Amar os irmãos quer dizer aqueles que ainda estão crescendo. Amar os irmãos significa aqueles que ainda não leram a Bíblia direito, ou não entenderam. Amar os irmãos significa aqueles que ainda não foram propriamente discipulados, e se foram ainda não assimilaram o suficiente para aprender. Amar os irmãos significa que ele veio daquele lar confuso, ele tem esses problemas, ou ele veio dos vícios, ele tem aqueles outros problemas, mas nós queremos que ele seja perdoado e liberto, cresça. Tem hora que a gente fica até mal compreendido, né? Alguém fala assim: pastor Silas, por que o senhor está tendo paciência com aquela pessoa? Por que o senhor está dando oportunidade para aquela pessoa? Eu falei: olha, eu estou torcendo para dar certo, pode dar errado. Mas ele pode crescer. Ele pode crescer, a gente pode orientar. A gente pode aconselhar, a gente pode mandar ler esse livro, pode assistir esse vídeo, ele pode responder pergunta, a gente pode falar para ele: ó, irmão, você está tendo essa oportunidade, mas se tiver alguma coisinha meio torta aí, nós vamos ter que falar para você, porque na vida cristã a gente purifica nós mesmos nele. Se está meio tortinho, nós vamos resolver confessando, mas nós não podemos falar, ele não é perfeitinho, ele não é igual a Jesus. Então ele não vai para o campo missionário, ele não é perfeitinho, ele não vai para a Bolívia, não tem esse perfeitinho para enviar para o campo missionário, não tem esse perfeitinho para estudar na nossa escola, também não tem o pastor perfeitinho, o missionário perfeitinho, o pastor perfeitinho, o louvor perfeitinho, o diácono perfeitinho, não tem nenhum perfeitinho. Nós temos paciência uns com os outros, porque quem passou da morte para a vida ama o irmão. E tem hora que eles testam a gente, né? Pastor Silas, eu quero fazer uma cantina, larga a cantina toda suja. Depois a gente tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, e quantas vezes a cantina é largada suja, e você já falou 1000 vezes que é para deixar a cantina limpa. Quem passou da morte para a vida, ama os irmãos. Se não ama, não tem paciência, não quer ajudar a crescer, não quer aconselhar, precisa perguntar se passou da morte para a vida, porque para nós chegarmos aonde nós chegamos, alguém nos amou e morreu por nós, alguém nos amou e deu oportunidades, alguém nos amou e orou por nós, alguém nos amou e nos aconselhou. Então não tem perfeitinho, irmão. A gente está mandando para o campo missionário gente que pode dar muito problema, e gente que pode dar muito certo, e gente que dá muito problema, e a gente fala com eles: irmão, os pontos fracos são esses, vamos que vamos, daqui 6 meses, irmão, os pontos fracos são exatamente os mesmos, irmãos, daqui 2 anos, irmão, são os mesmos pontos fracos, irmão, dá para melhorar, em nome de Jesus, dá para crescer, dá para melhorar, mas não pode desistir. Quem passou da morte para a vida, quem é filho de Deus, quem conhece Jesus, ama os irmãos. Não pode dizer não serve. O contrário disso é o próximo verso. É forte, hein? Faça a pergunta para o apóstolo João. Vem cada um, meu irmão.
Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, porque matou no coração. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ele está respondendo a pergunta: como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Se você odeia o irmão, quer destruir o irmão, tem prazer na destruição do irmão, tem prazer na destruição da família do irmão, dos filhos do irmão, da reputação do irmão, da autoestima do irmão. Se você tem prazer na destruição do irmão, não tem a vida eterna. Verso 16: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o 16. O 17, nem vou falar isso aqui porque é tão óbvio, eu não vou falar. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Para terminar, apóstolo João, já que o senhor escreveu, que é profundo, já que eu vou ter que ler e reler, será que o senhor põe tudo isso num verso só? Que eu tenho preguiça de ler, então quero ler num verso só. Não é que ele pôs num verso só? Verso 23. E seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho. Isso aqui é hebraico. Quer dizer, que creiamos no Filho, no eterno Filho. Que creiamos em Yeshua HaMashiach. Verso 23. Que creiamos que o eterno salva, porque o eterno é o Cristo. E o Cristo é o verdadeiramente Deus, que se tornou verdadeiramente homem, para ser o imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mandamento dele é: creia nele, senão você não tem perdão, você não tem vida eterna, você não é filho de Deus. E continua nele, e purifica-se nele, e ande com ele, permaneça nele. O seu mandamento é esse: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Se tem uma coisa totalmente irregular na vida de um filho de Deus, é se ele não amar o próximo e se ele não amar os irmãos. E quem ama, amor da Bíblia, ama Deus. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amar na Bíblia é a santidade de Deus através dos mandamentos. É um jeito de dizer: eu quero ser como o Senhor é santo. É amar a si mesmo, porque não se destrói pela obediência, pela desobediência. É amar o próximo, porque não mente para o próximo, não engana o próximo, não cobiça as coisas do próximo, não rouba as coisas do próximo, não é injusto para com o próximo, não fala mal do próximo, não é egoísta para com o próximo. Então o mandamento é crer em Jesus e amar o irmão. Esse que é o mandamento, isso que é crente. Do contrário, é gnóstico. É uma doutrina que não está na Bíblia. Ama o pecado, no pecado não ama Deus, destrói a si mesmo, destrói o próximo. Destrói a família, destrói o casamento, destrói a sociedade, vai destruindo, e nunca está constrangido, arrependido. Justifica o pecado e tem prazer no pecado. O crente não tem prazer no pecado, e pecado é desobediência. E desobediência não é só pequei, sou impuro. Muitas vezes é pequei, sou impuro, mas eu enganei o próximo. Pequei, sou impuro, mas eu roubei o dinheiro do próximo. Pequei, sou impuro, mas eu peguei a verba pública do próximo. Pequei, sou impuro, mas eu enganei no processo judicial. Eu enganei.
Então, amar é a obediência aos mandamentos. Ama a Deus, ama a si mesmo e ama o próximo. Amar não é só ser gentilzinho com o próximo, enquanto você mente para o próximo e rouba o próximo, é egoísta para com o próximo. Isso não é amar. Amar na Bíblia é a obediência à santidade de Deus. Os filhos de Deus conhecem o único Jesus que existe. Os filhos de Deus amam a obediência, que é a mesma coisa que dizer amam a santidade de Deus, é a mesma coisa que dizer ama a Deus, ama a si mesmo, ama o próximo, é a mesma coisa que dizer que quem ama não prejudica, não destrói, tem prazer em ajudar, e olha que o próximo precisa ser aconselhado, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Às vezes são os nossos alunos, às vezes são os nossos missionários, e fomos nós lá no passado, quando nós éramos jovens, com os problemas que nós tínhamos e que as pessoas nos amaram e nos ajudaram. O crente ama, o crente não classifica, esse não tem mais jeito. Creu em Jesus, tem jeito, está com um problema nessa área, mas tem jeito. Tem poder do Espírito Santo para mudar, tem jeito, vai crescer. Não podemos dizer não serve para servir, não serve para fazer nada na igreja, não serve para fazer nada no campo missionário, não existe isso. Pode ser como o apóstolo Paulo, que for assassino, serve. Se encontrar Jesus e for mudado e transformado, serve. Quer saber? Deus pega essas pessoas, usam mais do que nós. Deus pega essas pessoas, põe mais poder do Espírito Santo em nós, porque Deus gosta de resistir o soberbo e dar graça ao humilde. E às vezes essas pessoas destruídas estão acabadas, e Deus vai, muda, cura, transforma e usa para que a glória seja dele. Amém? Vamos orar pedindo perdão caso a gente não esteja amando a Deus, nem a nós mesmos e nem ao próximo pela nossa desobediência. E vamos fazer um propósito: não vou destruir ninguém a partir de hoje. Eu não vou destruir ninguém. Ou eu trabalho para ajudar, ele vai crescer, mas para humilhar, para desencorajar, para roubar, para mentir, para ser desonesto, injusto, eu não vou destruir ninguém. Faça por os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Se você está maquinando para destruir, tenha vergonha disso e se arrependa. Pessoas às vezes no trabalho quer destruir o outro para ele não ter promoção, se arrependa. Às vezes na escola quer prejudicar o outro. Às vezes na família está competindo com o outro. Problemas, se arrependa. Quem é crente ama a Deus, ama a si mesmo e ama o próximo. Não faça nada que vai destruir. Se for para a pessoa ser destruída, ela vai se enforcar a si mesma nos seus pecados, porque a gente colhe o que planta. A pessoa vai cair sozinha. Nós não vamos botar um dedinho para derrubar. Se depender de nós, vamos perdoar, vamos orar, vamos aconselhar, vamos ajudar, vamos ser pacientes. O resto é com Deus. Se não quiser ouvir a voz de Deus, mas nós não destruiremos ninguém. Tem esse propósito, As pessoas vão achar você meio doido. Pastor Silas, o senhor ainda está conversando com aquela pessoa que te caluniou? Aquela pessoa que fala mal da nossa igreja? Aquela pessoa que tem prazer de falar mal do Vale da Bênção? Claro. Eu perdoo 70 vezes 7, irmão. O pecado é da pessoa, ele vai resolver com Deus. Eu não sou um juiz, e eu converso com todo mundo que fala mal do Vale, fala mal de mim. Eu converso, eu perdoo, eu abençoo, eu ajudo, eu ando a segunda milha, e eu lembro que eu sou crente. Crente não vai ser vingativo, precisa virar outra face. É isso que é ser crente, irmão. Eu sou bonzão? Não sou. Eu li a Bíblia e quero a ajuda do Espírito Santo para ser santo, e eu posso falar claramente, porque muitas vezes eu estou com tanta raiva que o Espírito Santo fala: para aí, eu te chamei para amar, para perdoar, para abençoar e não para destruir.
para aí. E aí quem é crente purifica a si mesmo nele. Não tem prazer na maldade e na destruição. Vamos orar? Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode orar como crente ou como aquele fariseu. Senhor, eu não sou como aquela pessoa. Não, ora assim, já pedindo perdão, amém? Aí onde você está, feche os seus olhos. Vocês vão cantar alguma coisa? Então pode vir. Vamos orar, aleluia, glória a Deus. Aí onde você está, que capítulo maravilhoso. O Senhor demonstra o seu amor para conosco, que somos chamados filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. Ainda não somos como Ele é, nós seremos como Ele é, mas no interim nós purificamos a nós mesmos nele, nós permanecemos nele. Quem está nele, permanece nele, ama os irmãos, ama o próximo, não ama a destruição, não ama o pecado. Você é crente? Você é filho de Deus? Em algum momento aí, talvez o seu coração pendeu para o bem ou para o mal. Não perca tempo, peça perdão. O filho de Deus purifica a si mesmo nele. Aquela pessoa dá trabalho, dá mesmo. Aquela pessoa mente mesmo. Quem ama perdoa, quem ama é paciente, quem ama lembra da palavra de Deus, quer viver o evangelho, não quer só falar para as pessoas. Seja discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, ele quer ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus perdoa muitas vezes. Discípulo de Jesus anda a segunda milha. Discípulo de Jesus vira face. Discípulo de Jesus engole as palavras para não criticar aquilo que destrói. Discípulo de Jesus purifica a si mesmo no sangue de Cristo. Discípulo de Jesus confia em Deus, que o Espírito Santo ajudará. Faça a sua oração agora. Pai amado, nós pedimos perdão do nosso amor imperfeito. Nós nos regozijamos na salvação do Senhor. Nós nos regozijamos na Tua palavra, na santidade e na obediência, e queremos toda a ajuda do Espírito Santo. Nosso amor é imperfeito. Às vezes lemos a Tua palavra, dá até vergonha. A gente sente vergonha do nosso amor imperfeito. Mas nós queremos amar através da santidade dos mandamentos, para a honra e glória do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Com a melodia